No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, diante desse segundo domingo, dos quais o Senhor nos propõe Deus, um olhar muito interessante para João Batista, e João Batista está, como se pudermos dizer, se despedindo da sua missão. E aí é muito bonito que João reconhece qual é o seu papel. Qual é o seu papel? O papel de João Batista é preparar o caminho do Senhor. Eu gosto de dizer que João Batista foi o facilitador para Jesus. Quantas pessoas já foram na nossa vida e são facilitadores? Normalmente o pai, a mãe, a avó, os sacerdotes, a nossa catequista. Quantas pessoas foram os facilitadores que prepararam nosso coração para acolhermos Jesus Cristo verdadeiramente? Quantas pessoas têm sido na nossa vida esses facilitadores? E hoje nós nos encontramos com João, que aponta para aquele do qual ele dizia antes: depois de mim virá aquele do qual eu não sou nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E chegou o dia. João, na sua missão, batizando, enfim, evangelizando, viu Jesus e aponta para os seus discípulos, ou seja, discípulos de João. Ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. João aponta para Jesus.
João mostra o próprio Cristo. No Antigo Testamento, a expiação dos pecados, ou seja, o perdão do pecado, era uma transferência para um animal. No Antigo Testamento, quanto maior era o animal, mostrava a força financeira daquele que estava expiando os pecados, a expiação dos pecados. E aí, o que se fazia? Ele tocava no animal, podia ser um boi, um animal maior, sei lá, ou até mesmo um cordeiro, tocava naquele animal, e ao tocar naquele animal, seus pecados eram transferidos para aquele animal, de forma que, quando fazia aquele sacrifício daquele animal, queimava o animal, e aquela fumaça daquele, como incenso, subia aos céus, e o pecado daquela pessoa era eliminado. E aqui, amados irmãos, nós percebemos que quando João Batista aponta para o cordeiro, o que é o cordeiro? Um animal, uma ovelha, para não sair da ideia do Antigo Testamento, para continuar aquela ideia. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista não diz: eis lá Jesus Cristo, o Salvador. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não veio para que nós transferíssemos o nosso pecado para Ele. Nós não transferimos o nosso pecado para Ele, porque se fosse assim, Jesus seria pecador. Então não há uma transferência. Aqui há aquele que toca em nós. Jesus toca em nós. Não mais nós tocamos naquele animal e transferimos os nossos pecados. Agora é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo que toca em nós. E já que Ele não tem pecado, Jesus toca em nós, transferindo para nós a sua graça, que uma vez absolvido dos pecados, nós recebemos graça por graça. E aqui, amados irmãos, está a importância da confissão, a importância do sacramento da confissão, onde nós somos absolvidos do nosso pecado e recebemos a graça de Jesus na pessoa do sacerdote, em persona Christi. O sacerdote perdoa os nossos pecados. Então, hoje é um grande dia onde nós olhamos para João Batista, aquele que aponta a quem deve ser seguido, não mais ele, mas Jesus Cristo. Aqueles que têm a função hoje de coordenar uma pastoral, ou até mesmo um diácono, um sacerdote, que tem a função de conduzir o povo, precisa ter muito cuidado com isso.
precisa ter cuidado no pastoreio, na coordenação dessa pastoral, desse movimento, dessa paróquia, enfim. Precisa ter cuidado para não ser o centro da ação pastoral. O centro da ação pastoral é Jesus Cristo. Um coordenador, um sacerdote, um diácono, um seminarista deve sempre apontar para Ele que está aqui no Santíssimo Sacramento do altar, sempre apontarmos para Ele. Um bom pai, uma boa mãe, sempre está conduzindo o seu rebanho, que é a sua família, seus filhos, para Ele o Senhor. Assim como nos ensinou João Batista, eis o Cordeiro de Deus, aponta para Ele, Jesus o Senhor. Então hoje nós somos provocados para percebermos qual é o nosso papel na igreja. Nosso papel na igreja não é ser importante, não é ser mais que ninguém. Nosso papel na igreja é levar as pessoas para Jesus. Esses dias eu pregava um outro evangelho que aconteceu essa semana, daqueles 4 homens. Eu acho tão belo esse evangelho, eu me emociono tanto com esse evangelho. Aqueles 4 homens que levam o paralítico para Jesus, e tendo aquela casa cheia, não conseguindo entrar, eles sobem o telhado para levar aquele homem até Jesus. Eu dizia naquele dia, se não me engano foi numa sexta-feira, eu dizia, por sinal foi o dia do meu aniversário, dia 16, eu dizia claramente que um amigo nos leva a Jesus. Eu dizia, hoje é dia do amigo. Um verdadeiro amigo te leva para Jesus. Um verdadeiro amigo não te leva para o botequim. Ah, meu amigo de futebol, meu amigo de bagunça, meu amigo não. Um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga me leva para Jesus. A minha amiga da fofoca tem também, né? A minha amiga da fofoca tem. Um verdadeiro amigo te leva para Jesus. João Batista é amigo dos seus discípulos, porque apontou para Ele, que é o Senhor, para Jesus. Então hoje nós somos provocados por essa palavra que hoje nos é anunciada, para apontarmos a direção da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para encerrar, não se falta missa, não se falta missa dominical. Domingo é o dia do Senhor. É o 3º mandamento, guardar domingos e dias santos. Não se falta missa. Só se falta missa se tiver doente e impedido fisicamente de estar. A Santa Igreja nos ama tanto que até permite que no dia, por exemplo, que alguém é bombeiro, é polícia, enfim, ou qualquer outra profissão que trabalhe no domingo, que é um absurdo chegarmos a esse ponto de domingo termos trabalho, enfim, mas tem trabalho essenciais que não tem como faltar, bombeiro,
médico e assim vai, e tantos outros trabalhos também. O dia da sua folga é o seu domingo, é o dia do Senhor na sua vida, é o dia do Senhor na sua vida, para que ninguém deixe de colocar Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, amados filhos, não permitamos que a nossa fé seja esvaziada por uma praia, por qualquer outro lazer, embora seja muito importante, mas nada pode ser mais importante no Senhor. Ah, chegou uma visita, padre, chegou uma visita na minha casa e eu não pude ir à missa. Mas como é que é isso? Nós não estamos na roça, onde lá na roça tem uma missa, e se você perder aquela missa, você não tem mais outra, não tem mais outra, e às vezes é uma missa por mês, nós não estamos na roça, por que faltar a missa? Nós não entendemos o que é missa, por isso falta a missa. Missa é renovação do sacrifício de Cristo, o Cordeiro que se deu a vida por nós, que se sacrificou pelos nossos pecados. É a renovação do santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados filhos, apontem sempre a Jesus para aqueles que vós amais. Mostrem Jesus sempre. Então, que o dia de hoje, o domingo de hoje, seja para nós um momento festivo, um momento alegre, onde eu entendo que Ele toca em mim, que não mais toca o animal para transferir os meus pecados. É Jesus que toca em mim, na pessoa do sacerdote, para me livrar de todos os meus pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.